Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas todo dia aqui justamente para você colher melhor, colher 100 sacos por hectare, mesmo com clima diverso, em qualquer solo, em qualquer clima aí do Brasil. E sempre assuntos importantes relacionados ao sistema de produção, de novo, que é importante, né, para a gente chegar em alta produtividade, né, João e Matheus? Não tem como a gente pensar especificamente ou detalhadamente ou separadamente em cada coisa. A gente tem que juntar tudo, né, e colocar em prática, que assim você consegue fazer o sistema funcionar. E hoje é um assunto para mim bastante importante, talvez um dos mais importantes, que é criar o ambiente de solo para que realmente as coisas se exponencializem ou elas se expressem. Eu sempre falo, às vezes eu falo um pouquinho lá com o professor Derlia, que fazer o fenótipo, né, representar o genótipo, né? E aí tem que ter solo, tem que ter todo o manejo. E uma das partes importantes é justamente as plantas de cobertura, né? A palhada, de forma geral, se nós for fazer um resumão. E hoje nós vamos falar aqui, né, para todo mundo entender algumas espécies que a gente utiliza, quando que utiliza, como que a gente maneja isso para depois chegar numa plantabilidade, porque na minha visão, de novo, né, a gente estava falando por que é provado já praticamente, cientificamente, os caras que mais produzem no SESB hoje ou produzem lavouras tem planta de cobertura, tem palhada no sistema. E daí talvez, né, gostei daquele assunto que a gente já falou em outros podcasts, que é por que não utilizam, né? Por que não fazem? Mas é difícil fazer uma sobressemeadura, para mim dá certo, para mim não dá certo. A gente vai estar falando sobre tudo isso hoje, né, Matheus? Alguns detalhes importantes aí para sim as pessoas terem conhecimento, né? Por isso que eu falo assim, tá assistindo aqui, tá escutando, já compartilha, né, Matheus? Acho que é importante, já compartilha com as pessoas, né, um podcast, né, porque você pode estar no Spotify, pode estar no YouTube, você está andando de carro, você está escutando, né, não precisa parar lá para assistir ou escutar um podcast, né? Eu acho que isso é importante para todo o sistema brasileiro de produção, né, e para todo mundo a gente ficar melhor e mais unido e com dinheiro, né, para a gente poder suportar aí toda a parte, seja governamental, seja de preço, seja de mercado internacional, a gente produzindo bem, tendo produtividade, a gente paga a conta, não quebra. Então, Matheus, hoje, acho que a ideia é justamente, o João aí, nós falar então dessa parte mais que liga a biologia de solo, né, que é a planta de cobertura palhada, que não tem como a gente não ter hoje no nosso sistema produtivo. Perfeito, Leandrão. E agora você acabou de falar, biologia do solo, né, que para nós é o terceiro pilar ali na escada da produtividade. Mas um detalhe que eu queria trazer à tona é, a biologia do solo, ela está em terceiro, porém ela interfere na física e na química, né? Então ela interfere em tudo ali quando a gente fala solo. Então eu queria começar que a gente trazer à tona essa parte da biologia, como que ela pode favorecer o ambiente do crescimento de soja e depois a gente falar dos benefícios da palha, da matéria seca ali, a matéria que vai ficar no solo, para os benefícios tanto do solo e da cultura que vai vir em seguida ali, né? Perfeito, Matheus. Eu acho assim, em relação à biologia de solo, a primeira coisa é nós tentarmos fazer com que essa microbiota do solo seja a mais benéfica possível. Então, o que é isso? É trazer os micro-organismos benéficos ao nosso favor, diminuindo os micro-organismos maléficos, que são causadores de doenças, que são os patógenos de solo. Esse é o primeiro ponto, né? Também a parte de nematóides, a gente ter esse melhor controle. Então, a saúde do solo como em si, através dos micro-organismos benéficos, aquilo que nós precisamos para manter a resiliência produtiva e alcançar as altas produtividades. Então o foco tem que ser para eles, né? Então o que esses micro-organismos precisam? Precisam de um ambiente legal, um pH ajustado, precisa de um apalhado, um conforto térmico, todos eles têm temperatura e principalmente em maior abundância. Então nós temos que levar esses micro-organismos através dos manejos para dentro das lavouras, para a gente poder ter essa competição, certo? Porque quando a gente faz uma sucessão de cultura ou que seja cultura sobre cultura, a gente vai selecionando os maléficos. E aí nós começamos a criar vários problemas que isso no longo prazo depois não é tão simples de se resolver, né, Leandro? Eu acho que isso que é importante, assim, o agricultor, assim, agora quem está escutando, assistindo, para e pensa. Cara, nós estamos há 30 anos fazendo soja milho.
né? Vamos pensar, pega o sul, né? Tem uma cultura de inverno lá, mas é uma aveia preta, um azevém e um trigo. Que são os mesmos Que sempre. são sempre os mesmos. Então analisa, cara. Antigamente na floresta, seja no Pampa Gaúcho, que não era uma floresta, mas tinha uma diversidade de coisa. E hoje a gente selecionou. E sim, para e pensa, passou 30 anos. Passou 20 anos aqui na Bahia mesmo, que, beleza, cara, mas aqui tem fazendas de 25, 30 anos já. Não é coisa de 1, 2, 3 anos. Então isso acabou. Soja, milho, selecionou. É por isso que nós estamos com problema de nematóide. Por exemplo, é um dos fatores que tem... Por exemplo, porque acabou a diversidade. O que tu falou, a biodiversidade não é só a quantidade que tem de micro-organismos, mas sim a diversidade, a quantidade de espécies. Porque a gente que nem fala lá, o professor fez, hoje 1% dos nematóides que existem no mundo são maléficos. 99% são benéficos. Só que a gente selecionou a soja. A gente só dá a soja para comer. Os outros que não comiam a soja morreram. Agora, o que comia soja, o que pegava, se beneficiava, ou ia lá e predava, ou que tirava, né, o nutriente da soja, ficou ele. Então nós temos que começar a pensar nisso, tio. O que a gente fez? E não adianta ficar bravo, né, Leandro? Não São adianta. 30 anos Foi selecionando. o que a gente selecionou. Né? O cara tem 30 anos pra deixar do jeito que tá e depois quer resolver em 2. Exatamente. Né? Então eu falo sempre assim, poxa, vamos pensar até se fizer uma analogia, né, dentro da educação brasileira. Pô, passou-se 20 anos falando bobagem, ou a maior parte bobagem dentro das escolas. Mal educado. Bom, chegou a conta. Né? Lá atrás, quando nós estávamos na escola que começou, alguma coisa mais nesse sentido, até, não sei, dá para até achar, mas assim, pega aquela parte mais comunista, ou de que educação não importa, ou todos esses valores. Cara, não se mudou de um dia para o outro, os valores das pessoas. Ela foi mudando, agora chega uma nova geração com outro valor. A mesma coisa acontece no solo. Lá atrás nós tínhamos uma diversidade, então nós podíamos fazer soja, trigo, beleza? Só que ao longo dos anos foi selecionando, assim como selecionou a espécie humana, assim como você seleciona bactérias. E eu acho que é esse o grande problema. E mais uma vez, né, Leandro? Igual você gosta de falar, nós temos que olhar para o nosso próprio umbigo. Porque plantio direto começou em 2000. Qual que é as premissas do plantio direto? Na palha. Rotação de cultura, presença de palha e não revolvimento do solo. De 2000 para 2024 são 24. Então todo mundo sabia isso lá atrás, só não foi feito. E todo mundo sabe que quem faz rotação de cultura, né, pega alguns nomes famosos do Brasil, Maurício de Borges, Lars Vecchia, Mila, tem outro, mais um monte de gente aí, né, que fala, pô, tá tudo certo, estão produzindo bem, mais ou menos, né, em anos bons produz mais, em anos mais ruins produz menos, mas produz bem, né, tá viável, tá sustentável, e a gente tem que fazer isso, né, eu falo sempre assim, tá na hora então das pessoas entenderem, peraí, aquela história, Matheus, lá que a gente falou nos outros podcasts, por que não faz, né? Então entender a planticultura e entender o significado que é isso a longo prazo. A gente, então, primeira coisa, nós não estamos olhando para 20 anos para trás e não estamos olhando para 20 anos para frente, de novo. É 6 meses para trás, 6 meses para frente. Né? Ontem mesmo nós estávamos participando ali, né, João? Ou sei lá, nos dias anteriores aqui, né, um cara lá falando fazendo a parte de adubação lá com o gauchinho, né, e que tu falou pra ele, cara, não planta feijão. Planta braquiária. Né? Planta braquiária. Não, vou plantar feijão. Por quê? Porque tá pensando 2,5 pra frente. O que aconteceu? Colheu mal, tomou prego, cara. Não pôs braquiária, vai tomar prego de novo agora. Entende, cara? Então eu digo assim, pelo amor de Deus, gente, o sistema tem que funcionar. Os agricultores que estão escutando a gente, eu sei que agrônomos, muitas vezes, consultores, eles entendem isso e eles tentam fazer. Só que às vezes eles ficam barrados pelo medo de poder perder o emprego deles. Então eles vão até um ponto com o agricultor, né? Na minha visão. E palhada, eu tô falando isso, Matheus, porque a gente falou em outros podcasts de novo que uma parte de tudo isso funcionar é motivação. É motivo para ação, né? Então para nós termos um motivo e agir, nós temos que conhecer. E talvez então é aí que tá hoje o grande legado, né, da Raiz da Solução, por ser pioneiro e líder hoje, de levar conhecimento para o campo. Porque a hora que você conhece, você perde o medo, né? Ou você tem... Não é que você perde medo, mas você tem um pouco mais de coragem de fazer a coisa certa. E hoje, plano de cobertura, se você não entender, né, ou como fazer, não dá certo. Vou fazer sobre semeadura, não dá certo. Como que alguém dá certo? Né? E, como é que a gente Na planta? primeira tenteada já desiste. Como é que é isso? Então, hoje temos vários professores, o professor Calegari falando isso de mix de cobertura. Sempre é mix? Não. Né? A gente vai falar um pouquinho disso. Santa braquiária que a gente fala, né? Beleza? A gente fala Santa braquiária de forma geral, porque ela, assim, no cerrado, para mim, ela é mais importante. Claro que todas as plantas são santas, né, de cobertura, mas essa, assim, para mim é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Para nós é especial e pronto, acabou. Então vamos mudar, até que eu não vou mais falar de Santa braquiária. Vamos dizer assim, tudo é santo, mas tem o Jesus Cristo que é a braquiária. Né? Vamos falar assim, porque ela é a base de carbono, né, e principalmente cerrado. Né? Gramíneas
são a base de carbono pra gente fazer matéria orgânica. Só com nitrogênio sem carbono E vou te não dá. falar, Leandro, nós vamos colocar uma camiseta agora de Santa Braquiara. Pronto. Pronto. Vamos falar assim, mas beleza, entendendo que então, né, a forma geral das plantas de cobertura toda, plantas de serviço, como você queira, elas têm que fazer parte. E é isso que a gente quer trocar uma ideia hoje, né, Matheus? De mostrar como que a gente pode fazer, que dá certo, sim, primeiro ponto, sempre dá certo. Né? Tem uns mais difíceis, por exemplo, na Bahia, esse ano. Esse ano a gente tem menos planta de cobertura um pouco. Mas por quê? Poxa, nós vamos plantar em dezembro. Né? E a Bahia é específica, né? Dezembro, então a gente foi colher em abril, não choveu mais. Fizemos né? o que demos. O que deu a gente fez, né? Beleza, mas foi um ano atípico, né? Um ano que foi diferente dos últimos 30. Então agora nós vamos desistir? Não vamos. Mas o restante do Brasil teve chance, sim, de fazer planta de cobertura e tem a todo momento que chove um pouco mais que a Bahia. Beleza. Então, o Bahia e Piauí, né? Entende? Então acho que é por aí que nós temos que começar a conversa. Primeiro é entender que sim, tu nunca vai ter uma lavoura de 100 sacos por hectare, né, Matheus? Se não tiver hoje a parte da biologia, que a gente vai explicar por quê. Então, planta de biologia ligada à palhada, ligada à matéria orgânica, né? Se não tiver isso, gente, pode esquecer que vai colher alta produtividade. Perfeito. E falando nisso, né, produzir bem é um dos pilares nossos, mas produzir bem num ano ruim é o principal pilar, né? Produzir altos tetos produtivos, 100, 120 sacos, é muito importante. Mas produzir 60, 70 num ano péssimo é mais importante que talvez colher os 100 sacos por hectare. E falando nisso, voltando naquele ponto que a qualidade biológica do solo está ligada à biodiversidade, ou seja, a diversidade, quantidade de micro-organismos e quantidade desses micro-organismos ali dentro, a gente chega na tal da redundância funcional, que para mim é o principal ponto quando a gente fala de resiliência. E aí sim, produzir bem mesmo com clima adverso. Acho que nós poderíamos entrar nesse ponto que para mim é o ponto mais importante quando a gente fala de plantas de cobertura. Eu acredito que falar de redundância, né? Primeiro entender a palavra, né? Perfeito. O que é redundante? É você falar aquela história assim, ó, eu tô subindo para cima, né? Isso é redundante, você tá subindo é para cima. Então, assim, agora vamos lá, dentro do solo, o que você quer a redundância? É você ter vários seres vivos, várias espécies fazendo a mesma coisa em diferentes condições. Né? Então vamos pensar. Tem substituto, igual o banco de reserva do time de futebol. Exatamente. Né? Então tu ter pessoas lá dentro. Vamos pensar, talvez um time de futebol seja redundante, né? São seres humanos que estão lá dentro, mas tem o goleiro, tem o zagueiro. Isso quer dizer o quê? Várias pessoas que é a mesma espécie, né? Ou a mesmo gênero ali, fazendo funções diferentes de acordo com a condição. E eu acho que isso que é importante, a tal da redundância. E a gente vê que hoje, Matheus, a parte de micro-organismos, por exemplo, pega ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre, ciclo do fósforo, que tá tudo ligado, ciclo do enxofre, ligado tudo a micro-organismo. Se de repente nós temos lá uma monificação, por exemplo, nós tivesse só uma bactéria fazendo, que ela trabalha exatamente naquela temperatura de 22 graus, então deu 30, morreu. Deu 30, não acontece mais nada. Né? Perdemos a função? Perdemos, então não vai mais acontecer. Ou a nitrificação, que deixa tem menos bactérias. Então isso, até o professor Andreotti explica muito bem, né? Essa parte, como é que nós vamos ter redundância funcional, então? Nós precisamos de ter espécies que façam a mesma coisa. Tipo, o produto final é amônia. Mas tem várias espécies que fazem a mesma coisa em temperaturas e pHs diferentes. Então quer dizer o quê? No final das contas, sempre vai ter amônia. Independente se está 30 graus ou está 15 graus. E a gente só consegue fazer isso, né, Leandro, com diversidade de raízes, que vem a diversidade de culturas. Você vai selecionando diversos micro-organismos com diferentes condições de solo, raízes, rizosfera, e vai fazendo eles trabalhar em conjunto. Né? E principalmente assim, se tu tem uma bactéria que funciona a 20 graus e ela morre a 30, então para isso em planta de cobertura não dá. Né? Tem bactérias que, beleza, na parte da amonificação, por exemplo, ela chega a 32 graus e funciona, mas na nitrificação já não tem. Então, quer dizer, sem planta de cobertura, que a gente daí é uma das funções da gente colocar conforto térmico, né, no sistema solo, porque uma coisa que eu tenho falado nas minhas palestras, porém é o seguinte, eu pergunto assim, vocês entendem que uma bactéria é um ser vivo? Né, que, cara, morre por causa de calor, né, morre por causa de falta de oxigênio, morre por causa de falta de água, mais ou menos, né? É que nem a gente, poxa, o pessoal que tá no Rio Grande do Sul, talvez um friozinho lá, tá tudo certo, manga curta, né? A gente aqui tá todo mundo no hospital. Aqui nós já estamos tudo... são seres humanos. Então quer dizer o quê? São mais adaptados, talvez um gaúcho trabalhe numa temperatura menor, trabalhe bem. Talvez no calor ele vem para cá e não trabalhe bem, e vice-versa. Então isso é redundância funcional. A gente planta soja em todo o país, mas cada um de um jeito. Né? Então acho que esse é o ponto pra gente dizer assim, ó, porque eu sempre falo, por que nós estamos fazendo? Né? Então estamos querendo agregar solo. O Matheus falou, nós temos física, química e biologia, tudo ligado à microbiologia.
né? Então, peraí, tem vários fatores aí que elas ajudam e ajudam muito mesmo no sistema. Trazendo um ponto prático para redundância, né, que a gente aplica, a gente faz, é a questão da inoculação. Então tem a inoculação que faz no primeiro ano, depois a gente faz reinoculação todo ano, tem a co-inoculação, às vezes a gente faz foliar, às vezes para tentar... São várias estratégias ali para ter uma redundância de aplicação de inoculante. E aí quando a gente vai para o micro-organismo em si, a gente também recomenda usar dois, né? O japônico e o eucane, porque eles trabalham em diferentes condições diferentes. Então, mesmo que se o pH estiver um pouquinho mais baixo, talvez o eucane vai ser mais eficiente. No pH certo, o japônico vai ser mais eficiente. Um resiste mais à temperatura do que o outro, traz mais produtividade do que o outro, mas a gente precisa dos dois para ter a estabilidade, a redundância, né? Perfeito, Matheus. E aí, para mim, a planta de cobertura ela é chave, porque ela é o principal veículo para a gente colonizar solo. Porque nas plantas de cobertura que você vai ter a diversificação. Porque em plantas comerciais você consegue fazer uma rotação? Consegue, mas a chance é menor. Por conta de clima, dominar algumas culturas, comercial. Mas as plantas de cobertura você consegue diversificar. E aí você coloca os micro-organismos ali, né, Leandro? Não só na cultura principal, mas a sua segunda chance, porque nós sabemos também que micro-organismo no solo, para conseguir fazer essa redundância, ele é acumulativo. Isso aí é fato, tem 200 trabalhos, 300 na literatura. Conforme você coloca aquele micro-organismo ali todo ano, um ano após o outro, você vai colonizando aquilo ali. E a planta de cobertura, ela vem para te dar esse viés. E para mim é o seguinte, para mim é uma coisa bem, parece que é tão simples, mas é o seguinte, esses bichos, vamos falar assim, a microbiologia, o bioma todo, ele precisa de comida, né? Porque só tu colocar no solo, se fosse isso, estava tudo resolvido, nossos problemas. Perfeito. Nós estamos botando bradyrhizobia há quantos anos? Né? Vamos pensar assim, ou sei lá, que seja Azospirillum, que seja Bacillus subtilis. A fazenda eu comecei em 2016 botar Bacillus, por que não tem mais lá? Agora é melhor. Então é o seguinte, para mim é uma coisa muito que o pessoal esquece, é que para a biologia, para esses seres vivos lá, fungos e bactérias, precisa de comida. E o que é comida para esse povo? Carbono, é palha. Carbono. Cara, adianta você botar Bacillus aryabhattar, beleza, vai botar todo ano, vai ter um efeito ali naquele momento, sim. Mas se não tiver palhada no sistema, comida. Tem que ter comida, gente. E aí não, vai não, de não região para região, né, Leandro? Clima tropical, clima mais ameno. Tem que escolher a planta de cobertura de acordo com isso, porque senão você não deixa palha. Não tem palha, não tem comida, não tem comida, não tem micro-organismo. Não tem micro-organismo. E falando de palha, Leandro, eu acho que a gente já falou isso num podcast, mas eu acho que de comida, né? Mas é bom a gente reforçar. O que é o efeito Prime positivo e Prime negativo, que isso está diretamente ligado à comida desses organismos, né? Isso a gente fala bastante, né? Aprendi lá com o professor CR, lá da Exalc, isso, né? Junto com o professor Favarinha, justamente isso. O que é? Se a gente está colocando palhada, né? Material orgânico para virar matéria orgânica, então a gente está colocando comida. O que acontece com a gente quando a gente, né, os seres humanos, quando tem comida? Você aumenta a população, você se reproduz, tu tá bem, né? Vamos pensar assim, tu tem como sobreviver, aumenta a população. O que acontece? Nós então colocamos palhada, bactérias e fungos aumentam a população, porque tem comida à vontade, aí ano que vem a gente não coloca nada, né? Vamos pensar assim, o que acontece? Esses seres vivos estão lá, eles vão pegar alguma alternativa, e eles vão lutar para sobreviver, né? E para perpetuar a espécie deles. O que eles vão ir? Vão ir na matéria orgânica. Porque ácido fúlvico e úmico também é comida, né? Vamos pensar nesse primeiro momento, é celulose e hemicelulose, que estão nas folhas, né? Ou nos combos, beleza? A lignina no segundo ponto, que é mais dura um pouco, mas depois eles vão ir nos ácidos fúlvicos, depois dos ácidos úmicos. Beleza, o que vai acontecer? Diminuir matéria orgânica. Tu vai ter, talvez num primeiro momento ali, você até tem um aumento de produtividade. Né, porque quando começa a comer o ácido fúlvico e o ácido úmico, libera os nutrientes, né? Vamos pensar. E tu, mas daí no segundo, terceiro ano começa a despencar a tua produtividade. Então, palhada até hoje, né? A gente largou um post no Instagram, agora hoje, no caso, nos dias aí que tava gravando aqui, justamente foi colocar lá o tráfico do agro. O que é o tráfico do agro? Que você entra não pode sair. Né? Que nem tráfico. Né? Vicia. Tomara que o YouTube não corte aqui, né? Vamos falar assim, mas é aquela história, depois que tu entrou, não sai mais não, né? Então, o dia que tu resolver, no caso, a parte de entrar no tráfico da palhada, de fazer palhada, é um tráfico bom, né? Vamos pensar assim. Então, tu entra, meu amigo, tu tem que ficar lá. E é tudo certo, você consegue fazer, né? Por quê? Porque daí tu vai dando a parte de comida para as tuas bactérias e fungos, e isso vai desenvolvendo. E, Matheus, eu não sei, assim, mais até, ficou na mente isso, né? Essa pergunta aí, cara, que a gente falou nos outros podcasts, por que as pessoas não fazem? Isso tá me encasquetando agora. Né? Vamos falar assim, ó, o dia inteiro eu vou ficar assim, para, cara, mas você tá escrito, tá provado mesmo o que é.
Então é motivação. Vamos falar muito disso. Vá lá e faça, cara. Né? Tenta, erra, tenta. E uma coisa que eu, assim, só para no meio do caminho aqui, é que acho que dentro do digital a gente aprendeu isso, né? Assim, ó, erra, né? E erra rápido. Né? Na verdade, não tenha medo de errar. Vai lá, erra rápido, corrige, e que daí você acelera a tua vida. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tenta as pontas de cobertura. Né? E entenda. Só que, de novo, nós vamos voltar pro conhecimento, cara. Não é as pessoas chegar lá e te dar receita, você não entendeu o que está acontecendo. A tal da tabelinha. Entenda um pouquinho as pontes de cobertura, cada uma, o que é uma braquiária, o que é um cloacano. As tabelas foram feitas para facilitar o entendimento, mas se você não entender, não adianta nada. Então, isso tem que estudar, moço. Não tem chance, moço. Chore, esperneie, faça o que quiser. E se não quer estudar, então pague alguém que estuda e faça por ti, né? E eu sempre falo assim, Leandro, que nós aqui da Raiz da Solução, é outra coisa que nós levamos aí para os produtores, consultores, através da Raiz, é que qual que é a única maneira de você pegar um solo arenoso com a CTC baixa e deixar ali um potencial? Pegar um Fusca e virar um Corolla, por exemplo. É com palhada e matéria orgânica. Perfeito. Para aumentar a CTC, carga, reter nutrientes e por aí vai. Era esse tópico que eu queria entrar agora, porque a gente falou do efeito Prime, né? Então, de consumir essa palhada e na hora que a gente consome essa palhada, consequentemente, ela vira matéria orgânica. Então, eu queria que a gente agora explorasse um pouco mais os benefícios da matéria orgânica dentro da biologia do solo e da produção como um todo, né? Perfeito, Matheus. E a CTC eu acho que é o primeiro ponto, né? Eu acho que é o primeiro ponto, porque como é que você vai levar uma CTC potencial? Cara, o potencial é aquilo ali, pronto, vai de acordo com o material de origem, o intrínseco da rocha. Se você tem uma CTC potencial de 4, ela vai ser 4. Se você tem potencial de 7, ela vai ser 7. Como que você consegue melhorar isso aí? Só através da matéria orgânica, que ela gera cargas negativas num pH mais baixo. Então, para você acumular matéria orgânica, você tem que acumular palha. Para você acumular palha, você tem que saber escolher a planta de cobertura para ela resistir às diferentes condições climáticas de cada região, umas mais desafiadoras que as outras, para nós poder aumentar a CTC. E aí você vem retenção de água, você vem reciclagem de nutrientes, você vem agregação de solo, e aí diversos fatores que a matéria orgânica consegue nos ajudar, né, Leandro? É perfeito. Eu acho que esse que tu falou, a agregação, eu tinha anotado aqui, cara. Bom, se nós... mas Leandro, vamos fazer subsolador cada 2, 3 anos. Não é, coloca matéria orgânica, que a própria matéria orgânica agrega o solo. Então, vamos dizer assim, talvez o adensamento não vai acontecer tão facilmente Perfeito. quanto tem. Agora, também não é do dia para noite, né, Matheus? Pra gente criar matéria orgânica, é aquela história. É umas palhadas top todo ano, soja, milho com braquiária para tu aumentar, mas todo ano 0,1% em média. Claro que tem espécies que a gente pode falar depois mais rápidas e mais lentas, né? Mas 0,1%, só que melhora. Então, é aquela história, temos que ter paciência de comunista, que nem eu falo, cara. Começa hoje. Talvez vai demorar 10, 15 anos para você aumentar 1% de matéria orgânica no teu solo. Beleza, mas então se tu não usar, teu filho usa. Né? Entende? Eu acho que é esse... Cara, e o impacto que 1% de matéria orgânica dá num solo... É gigantesco. Gigantesco. Só na CTC em torno de 5 centimol. Vamos pensar, 5 centimol. Aquela história que a gente conversa, né, Matheus? Tu quer sair de um solo arenoso de 5 para um de 40 de argila, pensando em CTC, né? E daí eu vejo que daí, para mim, é o grande solo... Vamos dizer assim, porque daí tu tem o efeito benéfico da física de solo de um areião para tu lidar no operacional do dia a dia com uma capacidade de troca de cátions, né, para essa caixa d'água de um solo, vamos lá, médio que seria o ideal. A gente consegue ter armazenamento de cargas ali, né? Esse é um dos grandes pontos, né, Leandro, que o ano que chove razoavelmente bem, ninguém bate a Bahia em produtividade. Nós somos campeão do Rally nos últimos sempre. anos, até provocando um pouco, né? Os últimos 4 anos, qualquer coisa, ninguém bate a Bahia. Né? Vamos falar assim, por quê? Mas vamos bater. Aprendeu a fazer isso com o tempo. Vamos bater o dia que começar a usar a segunda Sim, safra de milho. Certeza. Né? Queremos bater. que sejam batidos, né, Leandro? Vai ter. Que quando a pessoa aprender a fazer milho segunda safra direito, né? Ou mais certo, não que tá errado, né? Ninguém vai segurar esse centro-oeste que faz milho segunda safra, né? Mas, para mim, João, então a CTC ligada, né? Foi importantíssimo isso, né? Que o Matheus falou. Que é o quê? O que é? Capacidade de troca de cátion. O que é? É segurar nutrientes lá. E daí a hora que a planta precisa, né? Ela tem lá. Ter boia. Tem ali, cara. Essa é a diferença de um argilão aí por uma areia. Né? A areia você tem que estar ali parcelando, colocando, porque não tem... Beleza, precisou de cálcio, vai lá, tira a cálcio da absorção, entra hidrogênio e tal, e faz toda aquela troca lá e a planta desenvolve, né? E justamente falando isso de estoque de nutrientes na matéria orgânica. Poxa, porque para tu ter, de repente, daqui a pouco você tem boro.
né, que falta pra gente, boro tem que ser no ciclo inteiro, você tem matéria orgânica de 3,5, 4. Não vamos conseguir aumentar boro sem matéria orgânica. Não tem. Né? E daí ela começa a ser assim fonte, porque daí ela mineraliza e mobiliza. Então ela fica dando e recebendo, Matheus, né? E, ó, nitrogênio. Cara, a gente não estamos falando de nitrogênio no sistema. Como é que a gente vai guardar esse nitrogênio? Beleza, nós temos uma característica do latossolo que fica ali, mas a raiz vai ter que chegar a 1 metro. Se nós tiver matéria orgânica na camada de 0 a 15, primeiro que guarda a água, né? A água, o próprio amônio, né? O próprio amônio. Fica famoso, o nitrogênio orgânico na matéria orgânica. O nosso famoso bioporo, por crescimento radicular, depois pegar o mesmo viés. Mas ó, eu acho que nós podemos explorar mais essa parte do nutriente, mas antes disso eu só queria falar daquela questão que você falou. Há 1 ano, 2 anos, para você aumentar 0,1%, 0,2% de 0,1 centimol de matéria orgânica, né? 0,1%. 0,1%. Vamos falar assim, se você demorar 10 anos para você aumentar 1% de matéria orgânica, você vai aumentar 5 centimol. Em 1 ano, você vai aumentar meio centimol, se nós dividir por 10. Então, nós estamos falando de 2 anos aumentar um solo de 4 para 5. Para 5. Cara, 4 para 5 é aumentar 20% da CTC, que no potencial produtivo é mais de 50%. Lembrando que, né, Leandrão, com palhada de fundamento. Uma boa palhada, uma quantidade de toneladas de matéria seca razoável, crescimento radicular favorável. Então não é só simplesmente jogar a planta de cobertura lá no solão compactado, não ajudar ele em nada e falar, resolve o problema. E tem né, um detalhe no cerrado que porque, vamos lá, para a gente formar matéria orgânica, beleza, a gente precisa de carbono, fósforo tem no nosso solo, enxofre geralmente tem, mas precisa de nitrogênio. Se não tiver nitrogênio, não forma matéria orgânica. Perfeito. Como é que a gente faz, então, no Os cerrado? chumpos da Brahma na cesta. Então tá, mas tu botar só a braquiária, talvez, Matheus, aí seja um ponto de a gente acelerar a formação de matéria orgânica. Certeza. Aduba com nitrogênio. Que aí vem a adubação de Então, sistema, por talvez, em exemplo. vez de levar 10, 15 anos para você aumentar esse 1% de matéria orgânica, se você adubar a braquiária, né, com nitrogênio, beleza, pode ser lá o esterco de frango, pode ser, sei lá, qualquer coisa, inclusive a ureia, né? Pode ser com pano de cobertura, desde que você consiga colocar pano de cobertura e ela se desenvolva, tenha água para se desenvolver. Perfeito. Senão Não é de também não qualquer adianta jeito. botar uma crotalariazinha que ela fica desse tamanhozinho assim, ó, a própria braquiária é melhor. Por isso que eu falo assim, então, começa a adubar, né, esse sistema, e daí sim tu cria matéria orgânica mais rápido. Né? Perfeito. Então, entrando mais a fundo na parte de nutrientes, né? Quando a gente fala de matéria orgânica, primeiro ponto na minha cabeça, a planta de cobertura já está buscando os nutrientes do próprio solo que está lá embaixo e trazendo para a superfície, atingindo áreas onde a raiz da soja não consegue atingir e traz esse nutriente também para cima. E talvez até, o João poderia comentar, a braquiária, né, trazendo o fósforo poucamente lábio por lábio também, né? Então a gente consegue, e eu acredito que isso acontece com o potássio também, porque tem algumas coisas que não tem muita lógica, tipo assim, você tem um pé de laranja lá que faz 50 anos que produz. Você adubou alguma vez com potássio lá? Provavelmente não. Então tá vindo da argila, tá vindo do solo, que na análise não aparece, mas tá em algum lugar e aquelas plantas conseguem buscar, né? Mas mais específico do fósforo. Exatamente, Matheus. Assim, acho que o primeiro ponto, antes da gente entrar nesse processo, é o seguinte: as plantas de cobertura vão reciclar o que tem no solo. Se o teu solo não tem nada, não adianta você querer milagre. Ela vai pegar um fósforo não lábio para moderadamente lábio, vai. Isso aí, inclusive, foi minha dissertação de mestrado. A gente conseguiu trazer esse fósforo não lábio para moderadamente, de moderadamente para lábio. Aumentou, melhorou tudo, mas não faz milagre. Em compensação, o potássio também. Aqueles potássios que ficam nas arestas ali, o não trocável. Você traz isso para o sistema. Mas para você ter benefícios realmente da reciclagem de nutrientes, você tem que buscar os que foram perdidos em profundidade, que essa é uma das principais funções, mas você também tem que dar o aporte para essa planta mineralizar aquilo ali na forma de mineral orgânico. Você tem que mineralizar através de decomposição de raiz, decomposição de palha. Então não adianta você pegar um solo lá que tem 0 de potássio e falar assim, me dá 250 kg de cloreto agora na matéria orgânica. Não vai conseguir fazer isso. Então você tem que ir adubando também o sistema. Aí eu acho que entra bem na adubação do sistema, que o Leandro pode comentar um pouco, que a gente vem fazendo ao longo do tempo que tem dado muito certo. Beleza, pra mim essa parte dá pra depois falar do nitrogênio, mas do fósforo, por exemplo, eu tenho um pensamento seguinte. Tem o sublisador de fósforo, tem os bacilos, né? Beleza, e tem no solo, automaticamente. Mas vamos pensar, João, assim, por que eu acho que pode sim, quando você vai elevando a palhada e a matéria orgânica, você aumenta a fósforo daquele fósforo que não tava, desse que tu fala não lábio. Porque se tu coloca comida para a bactéria, por exemplo, ela tem lá, ela vai comer. E daqui a pouco ela vai começar assim, algum nutriente sempre vai ser um limitante. Então primeiro era a comida, beleza, mas daqui a pouco começa a faltar fósforo. Ela sabe que faltou fósforo. Sim. O que ela vai fazer? Ela vai liberar enzimas. Fosfatase ácida. Fosfatase ácida pra quê? Pra liberar fósforo.
Beleza? Então, por isso que eu digo assim, adianta nós usar um solubilizador de fósforo e não tem palhada? Sim. Não adianta, cara. E se fosse isso, nós já tava com fósforo nas nuvens. Se fosse né? isso, os produtos milagrosos do mercado entregavam Agora, tudo que nós então precisávamos. ali assim, ó, pega o solubilizador, o Megatherium, por exemplo, tem a palhada, beleza. Então é um bacilo mais especializado. Mas primeiro você dá comida. Não é? Ajusta o teor de fósforo, Pronto. né, Leandro? Pra ter micorriza fazendo associação. Mas eu digo assim, no primeiro momento é de liberar fósforo mesmo. Tal de solubilizador. Que isso é total. sistema, o total. Entende? Não é aquele fósforo que tá lá. Aí esse ela pega normalmente, mas vamos pensar assim, aquele fósforo que não tá liberado, ela vai então ser induzida, porque ela entende, os bichos pensam, né? Vamos pensar assim, se não tá faltando um nutriente é fósforo, ele vai lá no solo liberar alguma enzima, E né, o que fósforo vai é liberar o único fósforo pra ela. nutriente que envelhece no solo. Pronto. Se você não manejar ele da forma correta, ele vai ficar não hábil, você não vai ter disponibilidade. Então mais um benefício de novo, a vida no solo ligada à palhada, sempre assim, o nitrogênio do mesmo jeito, né? Então vamos pensar, porque hoje vamos pensar, se tu tem o nitrogênio está no ar, 78% do nitrogênio está no ar. Como é que a gente pega isso? Né? Vamos pensar para não fazer lá o Haber-Bosch lá que faz a ureia. Porque os micro-organismos fazem isso. Então tem algumas plantas de cobertura que são mais eficientes nisso. Né? Vamos pensar, então peraí, então vamos começar a utilizar isso. Mas tem o nitrogênio lá, mas de repente está faltando fósforo, está faltando água, está faltando o oxigênio. Entende? Então tem que fazer o sistema funcionar para que essas bactérias e fungos e tudo mais que está vindo pela frente aí, né? Ela capta. Que volta lá na e daí sim, funcional. porque teoricamente, se você colocar carbono, né, e der chance para esse mix ou essas bactérias que são fixadores de nitrogênio do ar funcionar, beleza, talvez você não precise usar a ureia daí. Entende? Mas vamos pensar, ele tem que captar isso. Só que para esses micro-organismos funcionar, tu tem que dar condição. Né? Então eles não vão funcionar sem palhada. Eles não vão funcionar sem o solo estar preparado ali. E o ponto importante disso, o professor o Andreotti fala, né? Que quando você tem a palha no sistema, a palha fica na camada superficial do solo, né? Então se cria uma camada de imobilização naqueles 2, 3, 5 centímetros iniciais. Porque nunca vai ter fósforo, enxofre e boro suficiente naquela camada para decompor aquela palhada, né? Então é importante ter essa camada de imobilização, porque aí falta comida para o organismo, fósforo, aí ele vai lá no solo em condições onde ele não conseguia pegar, a planta não consegue pegar aquele fósforo, aquele enxofre, o que não está liberado. O que não está liberado. Aí ela come aquilo, mas na hora que ela morre, aquilo está disponibilizado para a planta. Então isso sim é ser eficiente no sistema. Né? E esse é um número interessante que é o seguinte, bom, quanto é que isso começa a história? Isso aqui está imobilizando, né? E ela está mineralizando ao mesmo tempo, porque as bactérias não é assim, agora ela come, agora ela libera. Não, ela está sempre fazendo isso, só que em mais ou menos proporção. Aí no momento quando tu chega num nível de matéria orgânica que comporta, porque tu pode pegar daqui 1 milhão de anos, tem solos que não vão passar de 5% de matéria orgânica. A argila não comporta isso. Né? Ou a qualidade da argila ou a quantidade de argila. Tem um limite para isso. Então, beleza. Agora, qual é que é o número hoje que a gente fala? Isso foi uma pergunta que eu fiz lá para o professor Vanei Pauletti. 3,5%, 4% de matéria orgânica começa a acontecer essa história de mobilizar e mineralizar. Então, ao mesmo porque o negócio que o jogo começa a ficar bonito. E o pessoal tem que entender que não são coisas estáticas, né? Não é assim, não. Agora tá só fazendo matéria orgânica. Ao mesmo tempo, aquele todo ele tá fazendo e comendo, né? Mas tem horas que ele faz mais do que libera. Então esse que é o detalhe. Daí depende de pH, depende de um monte de coisa. Né, nesse sentido. E depende da quantidade de nutrientes ou de material orgânico que tem lá, né? Eu acho que tem que ter a visão do todo, né, Leandro? É um sistema funcionando ao mesmo tempo. Então você tem que entender do sistema como um todo para você trabalhar ele. Não adianta você falar assim, não, agora minha solução é palhada. Aí o cara palhada, aí não coloca micro-organismo, aí não faz a nutrição bem feita, aí não descompacta o solo. Planta mal, entendeu? Então tem que entender do sistema. E esse sistema é bem complexo, mas não é impossível. Não. Falando na parte de nutrientes ainda, eu acho o mais importante quando a gente fala de plantas de cobertura é que tem a raiz também. Não é só a parte aérea, né? Não é só a palhada para cima, que é a que mais importa. E eu tava pensando aqui que, na verdade, um dos principais papéis da raiz, além de fazer matéria orgânica ali, é diluir os nutrientes no sistema. Por quê? Ela absorve lá da camada de cima. Vou dar um exemplo, um cobre. Quando você pega na análise do SESB lá, eles têm cobre até 1 metro de profundidade. Como que o cara coloca cobre lá? Só pode ser através de raiz. Então a raiz pega o cobre que está lá em cima e dilui na raiz como um todo. Quando aquela raiz morre, ela libera aquele cobre naquela profundidade. Então a gente consegue homogeneizar o perfil de solo.
E a gente vê que quanto mais homogêneo, mais produtivo ele vai ser. Claro, Matheus, até porque se nós for fazer isso mecanicamente, nós temos maquinário que vai a 40. Por que nós temos nutrição a 60, 80? Como é que faz isso? E também é aquela história, pega um nutriente que é mais complicado como o fósforo. Tu pode até colocar via grade, mas um dia ele acaba. Né? Por quê? Porque ele não movimenta, se no caso não tiver as raízes, né? Porque aquela história é importante, Matheus, isso. Primeiro que raiz, dependendo, claro, a espécie, né? Ou a planta, ela vai ter mais raiz ou menos raiz, né? Entende? Então, geralmente plantas que não produzem semente, elas têm mais sistema articular. Plantas que produzem semente têm menos. Mas é aquela história, nós queremos manter fósforo na camada 20 a 40. Como é que a gente faz? É só com planta de cobertura que tenha sistema articular em quantidade. Por isso que eu falo assim, para mim, pode ser tudo, né? Mas a braquiária sempre, ou uma veia ucraniana, as gramíneas que têm mais sistema articular, elas têm que estar presentes sempre, né, no sistema. A não ser que tu tenha um problema, tu já tem 3, 4% de matéria orgânica, você quer um pouco de nitrogênio, aí beleza, uma crotalária, uma ervilhaca, né, até um nabo, tem outras culturas aí. Comenta um pouquinho da lignina nas raízes, acho que é bacana. Porque na verdade é isso que a gente fala, né? É lá no sistema radicular que tem mais lignina, que é uma molécula importante na hora da formação de matéria orgânica. Que vai persistir por mais tempo ali, né? Que vai persistir por mais tempo. Porque hoje, tu pensar, a gente tem, o que é a matéria orgânica? É o mina, ácido fúlvico e ácido úmico. Geralmente a celulose, a hemicelulose vira ácido úmico e ácido fúlvico. Né? Mas tem mais, inclusive, mais cargas negativas, né? Vamos pensar assim. Mas aquela estabilidade de matéria orgânica vem da umina. Né? Ela tem um pouquinho menos de carga negativa, mas ela procede ou ela vem da lignina. Porque justamente a lignina é uma molécula mais complexa. E ela acaba virando mina, que também é uma molécula mais complexa, que até bactérias não conseguem comer o mina. Então é por isso que a gente fala assim, dependendo um pouquinho da origem, tu vai ver assim, tu pode pegar qualquer solo, que geralmente não baixa de 1% de matéria orgânica, 0,8%, 1%. Por que não baixa? Porque a umina e os fungos e bactérias não conseguem comer. Então o restante para cima é ácido fúlvico, ácido úmico. Né, que vem da celulose e também da quantidade que tem porque vamos dizer, uma raiz de braquiária, ela tem 15 a 18% de lignina. Os outros 80% é celulose e hemicelulose, que também vira ácido fúlvico, ácido úmico. Mas aquela estabilidade mesmo de matéria orgânica que vem da umina tem que vir da lignina. E isso tem nas raízes de gramíneas. Até porque elas têm muito mais carbono, né, comparado relativamente com uma planta de uma leguminosa, por exemplo. Né? Então, beleza, o mix de cobertura é interessante. Eu falo até não na produção de matéria orgânica. O mix me interessa mais pela diversidade de micro-organismos que tem. Né? Quando eu penso em matéria orgânica especificamente, só nela, eu com braquiária e botando nitrogênio, eu faço matéria orgânica. Agora, por que um mix de cobertura ele é interessante? Mas o que é ter o mal primeiro? É você armazenar água, Matheus? Essa é a pergunta assim, ó. O que é o primeiro problema para mim? Né? Vamos pensar, pega qualquer canto desse país. O primeiro problema é ter água no sistema. Né? Vamos pensar. Então, o que eu falo? Então primeiro nós temos que criar a matéria orgânica. E claro, vai melhorando o sistema para ter mais micro-organismos. Depois você coloca diversidade de espécies para você ter mais micro-organismos. Então, dos mares a gente começa pelo pior, né? E depois a gente vai seguindo. Porque tem locais que mix de cobertura dá errado. Não funciona. Por quê? Porque não é o problema principal. O primeiro principal é aumentar a matéria orgânica. Entende? Depois é o outro, tem fazendas que beleza, tu vai botar braquiária, não botar mix, tá perdendo dinheiro. Mas tu já tá num nível mais elevado. Então por isso que eu falo assim, as coisas não são assim estáticas, né, Matheus? Cara, eu acho que esse é o principal ponto, no final das contas. Esse é o fundamento de todo esse episódio aqui, eu acho que se resume nisso que o Leandro acabou de falar. Como que eu vou escolher a principal planta de cobertura para eu colocar ali, ou se eu vou colocar um mix, ou 2 ou 3 plantas? É pelo maior gargalo, é pelo ponto de limitação. Se o ponto de limitação é carbono, é CTC, vamos falar assim, se é ter matéria orgânica ali, então a gente tem que ir para plantas com alto teor de lignina que produzem quantidades de palha muito grande. Mas talvez o meu problema é nematóide. Então você vai atacar o nematóide. E aí você esquece um pouco do resto. Mata o seu principal problema primeiro. Então é sempre descobrir qual que é o limitante. Eu descobri o limitante, eu ataco ele. Depois que você atacou ele, ele vira outro limitante, né? Aí você pode vir e trocar. E falando nisso também, a gente fala da questão de quanto mais matéria orgânica a gente tem ali naquele sistema, mais eficiente é o sistema. Então tem mais raiz, os defensivos químicos são degradados mais rápido, a estrutura física é muito entra melhor. No círculo virtuoso da produtividade que a gente fala. 1 milhão de coisa boa, né? Então, dois pontos que eu queria que nós entrássemos em discussão aqui, que são 2 pontos polêmicos. Vou começar com o primeiro, que é mais tranquilo, que é
a eficiência de absorção de todos os nutrientes, e específico de alguns, mas a questão da associação de micorrizas com essas raízes. Então, geralmente, quando a gente tem palha, tem matéria orgânica, as micorrizas estão mais ativas, né? E, consequentemente, a gente consegue absorver mais nutrientes porque a gente expande o tamanho das nossas raízes através dela, né? O que vocês falam sobre micorrizas? Matheus, primeira coisa que você acabou de falar, isso aí é perfeito. Quanto maior o sistema radicular, maior a chance de associação. Isso aí é fato. Outro ponto, pH de solo. Tem o pH para elas trabalharem mais eficiente. E o próximo passo, que esse é fundamental, é o nível de fósforo. Isso aí já é conhecido na literatura que não adianta você querer fazer associação com micorrizas se os níveis de fósforo estiver estourado. A planta não vai fazer associação. Por quê? Porque aquilo ali consome. Tem um jogo dos dois lados, né? Então, se você tem fósforo em excesso, cara, não vai ter formação de micorrizas. E não só o fósforo, mas você perde muito em cobre, perde muito em zinco. Então, essas associações ficam prejudicadas. E é normal isso, porque tudo em excesso que você tem é prejudicial. A diferença do veneno pro antídoto é a dose. Eu para mim, por exemplo, assim, vamos lá, uma coisa que o pessoal pergunta muito pra gente, assim, dá pra zerar fósforo? Eu pergunto sempre, quantos anos você tem de plano de cobertura? No teu solo, tenho 10 anos. Não tenho nenhum. Pra mim é diferente eu tomar a decisão. Porque se eu sei que tem plano de cobertura há muitos anos, eu posso zerar fósforo, porque eu sei que tem condição para que me corrija um fungo arbuscular. Também que respira, que tudo direitinho, precisa de oxigênio. E fazer as contas certinho, né? Então, não se eu jogar tô só num limite, responsabilidade se eu tô ela, num né? limite ali de fósforo, de eu zerar ou não, já aconteceu de dizer, não fiz plano de cobertura nos últimos tempos, então não pode zerar fósforo. Né? Por quê? Porque não vai ter as micorrizas ali ajudando, ou vai ter menos, né, nesse sentido. Então, para tomar uma decisão, quando o limite está meio ali no patamar de sim ou não, né, de adequado. Você fica naquela dúvida, né? Tem plano de cobertura há muito tempo, palhada, matéria orgânica, beleza, não tem, não. Então, é essa associação que a gente tem que fazer, às vezes, na tomada de uma decisão. Perfeito. Né? Quando tá lá com 150 ppm de fósforo, beleza, pode zerar fósforo, né? Dependendo do nível de produtividade que você quer. Né? Mas, vamos dizer, agora, o sistema, quando tem de matéria orgânica e palhada, funciona diferente, né? Nesse sentido. Então, desde toda essa parte de absorção que tem e essas inter-relações, né, Matheus? Hoje, agora falando de fósforo e micorrizas, né? Que, bom, o sistema todo tem, né? Nesse sentido. Tudo se conecta através de fungos arbusculares. Né? Vamos pensar assim, até tem um episódiozinho na Netflix que fala de fungos, que explica muito bem isso. As plantas se conectam através, né, de fungos. Inclusive, na floresta, plantas que cresceram bastante, elas ajudam as que estão nascendo, transferindo nutrientes através de micorrizas. Então tem tudo isso aí que funciona. Até nós fizemos um trabalho lá com o pessoal do Ayrton, lá do Salvete, no Paraná. Justamente isso, Matheus. Os níveis de fósforo estavam interessantes, não em excesso, mas bem ajustado. E aí nós fizemos o quê? Diminuímos a adubação ali, 30%, 40% de fósforo, que é o grosso do negócio. Introduzimos micorrizas com diferença de 7 sacos a mais por hectare. Então vai ser eficiente isso. E quer saber se está dando certo? Faz análise de folha. Né? Faz análise de folha que você vai ver se o fósforo está bom ou está ruim, se está diminuindo, se não está diminuindo, faz análise de grão, né? Então, mas, Matheus, assim, além disso, né, eu não sei, para mim, o maior benefício que existe na matéria orgânica é o armazenamento de água. Né? Porque o que é o nosso problema? É a água, sempre é falta de água. Se pegar na forma geral, é a água. Mesmo no Mato Grosso, que chove 2.000 milímetros, tem o veranico. Né? Então, por quê? Não infiltrou, escorreu. Né? Porque nós temos que começar a pensar nisso. Né? Tipo, por que quando chove 2.000 milímetros, o cara não consegue colher 60 sacos? Ou 70? Né? O que aconteceu com essa água? Onde é que ela parou? Né? Então, ela infiltrou, né? Mas vamos lá, escorreu. Beleza, mas vamos pegar nos lugares que chove menos, ou até nesse. Matéria orgânica armazena água. É uma esponja. É uma esponja, ácido fúlvico. Então, cara, nosso maior problema é a água nesse país, sempre assim. Então, pega o sul do Brasil, então, né? É isso, cara. Vamos caprichar nisso, cara. Ali é armazenamento de água, pronto, tá feito. Aí tu tem só o quê? Por que o campeão saiu do Paraná esse ano? O Paraná, todo mundo reclamou, cara. E sul de São Paulo esse ano foi terrível. Temperatura alta, mas às vezes que eu fico pensando. Aí vai dizer que o cara tá a 1.000 metros de altitude. Né? Vamos falar assim, não é isso. Aí vai procurando os gargalos. Não, mas por que o campeão saiu de lá? As maiores produtividades saiu de lá. Não, mas lá não dá porque é 1.000. Não, mas aqui tá. Porque aqui é 200. Mas o que tinha então esse ano, Matheus? João, pode ter sempre. Sempre que falta, que tem veranico, que tem seca no sul, campeão de SESB sai do Paraná. Sempre sai do Paraná. Por quê? Porque teve sol. Por quê? Porque lá as pessoas que ganharam lá no SESB, elas têm manejo de plano de cobertura, todas elas. Né? No sul de Minas. Armazena água, tem nutriente, sol, fotossíntese, bomba. Acabou o problema, é campeão sempre. Né? Então, quer dizer, armazenou água. Talvez naquele ano que então chove mais, que todo mundo tem, às vezes não é que colhe mal, os caras ficam ali nas pontas.
né? Mas talvez algum lá esporadicamente ganhou alguma coisa em outros cantos do igual Brasil. o pessoal gosta de falar, não, mas é porque é complicado o plantio porque dá uns pancadão de chuva e sela. Pô, mas se você tiver palhado, se você tiver matéria orgânica e infiltro 100 milímetros em uma hora tranquilo, não tem selamento. Hoje de silt, Vale do Araguaia, todo mundo fala de silt. Como que resolve o problema de silt? Silt vai ser complicado a vida inteira, mas se tu botar palha, diminui no 80% do teu problema. Agora tem que ter palha. Palha que tu não enxerga o chão. Pronto, tá resolvido boa parte do problema, Matheus. Mas então, né, dentro daquilo que tu falou, eu acho que Entrando no segundo ponto que eu falei que agora é um pouco mais polêmico, é a questão até que respondi recentemente também isso no Instagram, que a braquiária vai aumentar nematóide. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A minha depois eu dou no final, mas já tá lá no Instagram também. Eu, Matheus, sou bem curto e grosso nessa resposta. Uma braquiária mal manejada aumenta a nematóide. Do contrário, não aumenta. E Matheus e João, não sei não, sabe? Porque, vamos pensar assim, ó, por mais que ela seja um fator reprodutivo... Baixo ainda. Tá, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, né? Como tudo na vida, depois até anotei um negócio aqui. Como é que fizeram para ver se o fator reprodutivo de braquiária era positivo ou negativo? Pegaram um vaso esterilizado, sem nada de micro-organismo. Então quer dizer o quê? Não tinha diversidade. Não tinha competição. Botaram o nematóide lá, botaram a braquiária com aquele montão de raiz lá, aumentou o nematóide. Ela não tinha nenhum metabólito para matar. Nada pra competir. Então, primeiro, isso aqui é duvidoso, essa técnica. Né? Então eu teria que fazer se ela é positivo mesmo. Né? Porque tu já viu aumentar nematóide que implanta braquiária na prática? Eu nunca vi. Nós temos que tomar cuidado porque a literatura, né, a pesquisa, ela tem que isolar os fatores. Por isso que ela faz isso. Então, comparando a braquiária... Ela só comprova que multiplica. Isso. A braquiária contra a crotalária é mais eficiente no controle de pratilencos. Mas e na prática? Que é o que eu falo lá no vídeo. E na prática, é assim mesmo que acontece? Eu também indago isso. Porque uma coisa é pesquisa, teoria simples, né? Agora, quando você coloca todo o sistema em volta disso para jogar a favor, então vamos lá. Se a gente colocou braquiária no sistema e tem nematóide naquele solo, pratilencos, que é o que mais prejudica ela. Cara, sim, os pratilencos que atacarem ela vão se multiplicar. Isso é fato, não tem como mudar. Mas você também tem todos os outros micro-organismos se multiplicando junto. Tá, e outra, Matheus, tu mede isso quando? No primeiro, no segundo ano de braquiária e no 10º. Vamos pensar assim, será que é isso que está acontecendo? Porque daí você deu condição para todos os outros se desenvolver. Né, do campo mostra. Se você está colocando braquiária, está melhorando o CTC, melhorando o armazenamento de água, diminuindo compactação, isso, aquilo outro, seu sistema está muito mais eficiente, cara, as manchas estão diminuindo, como é que você pode falar que está diminuindo por quê? Porque você está dando condição de raiz, de soja crescer então, mais. Para mim é manejo, cara. Tá, mas vamos lá para um outro então, beleza. Vamos melhorar essa história? A professora Laís acabou que até vai fazer parte da Reis da Solução também, né? Mostrou lá, então vamos usar bacilos subtílios, amiloquefáceo, Pastelomices na braquiária. Pronto, de fator positivo passou para 0,5. Né? Vamos pensar assim, negativo, quer dizer, está diminuindo. Mas é lógico, imagina, você colocou as bactérias num pH risosférico melhor. Você deu uma montanha de raiz de comida para os bacilos. Colocou os soldados contra os outros. Eu acho que até isso aqui, não sei se não dá para ser para desaprender, né? Vamos falar assim... Esse negócio. Já levanta o momento de desaprender. Eu acho... Pra mim, isso há 2, 3 anos atrás foi uma das coisas, Matheus, que talvez é desaprender para aprender de novo. Por que nós botamos bacilos na soja? Né? Vamos pensar, poxa, se na braquiária, então nós vamos diminuir a nematóide. Então braquiária é que nem crotalária, porque você está diminuindo 0,5, está diminuindo. Então, peraí, vamos pegar esse dinheiro, aí vem aquela história, tem coragem de botar R$50 por hectare de bacilos na braquiária? Né? Vamos fazer nascer a braquiária? Né, nesse sentido. Então, peraí, é um negócio que começou há 2, 3 anos, agora vamos lá, vamos fazer isso daqui 10 anos, vamos ver como é que vai acontecer, né? Porque a vida ela é longa. Então, um trabalho que mostrou, o professor Ricardo Andrade mostrou isso. Isso eu conversei com o Ricardo Andrade há 3 anos atrás, né? Mas eu pensei em pH, né? Porque disseram pra gente que a bactéria funciona melhor em pH, é mais alcalino, e a risosfera da soja ele é mais ácido. Perfeito. E eu, então, aí o Ricardo já na hora foi lá e testou, e o número é esse, João. Esse dia eu até perguntei pra ele isso, porque ele me passou, isso já há 2 anos atrás, uma quantidade de bactérias, né, na risosfera da soja, ela aumentou 17 milhões. Ela aumentou. Perfeito. Tá? Na braquiária aumentou 400 milhões. Então quer dizer o quê? A gente, além de controlar o nematóide lá, aumentou a população, que quando chega na soja a população já está lá.
Entende? Só que, de novo, tem que ter a palhada. Então, peraí, isso pra mim é desaprender. Talvez nos últimos anos, né, vamos falar assim, desaprender e aprender de novo, cara. Pra mim foi uma das coisas, pensando em palhada nesse sistema. Agora, vamos lá, vamos pro campo. E graças a Deus a Laís também, né, mostrou pra nós esse dia, parece que ela fez o trabalho e justamente aconteceu isso. Quanto dinheiro vai valer esse negócio? Sim. Né, uma informação dessa aqui que tá dentro do podcast aqui que a gente tá trazendo pra todo mundo, espero que todo mundo compartilhe. Né? Isso aqui é uma informação que pode render quantos bilhões pro Brasil? E talvez é uma coisa que a gente chore menos aí, porque a soja tá $9 o bushel, né? Talvez baixe. Então vamos pensar assim, ó, a gente tem que... Então será que conhecimento e querer colher mais é custo? Né? Sabe que isso, quanto é que custa isso? Então a gente está aumentando, não aumenta a lucratividade? Por isso que a gente fala, né? E tá dentro do livro do Sr. Alencar Zanon, quem colhe mais tem mais lucratividade. Por quê? Porque tá usando esse tipo de informação. Né? Porque para colher mais você tem que integrar o sistema. Senão você vai ficar nos 60, 70. Não vai passar disso. Então eu acho que esse é um dos detalhes bem importantes, Matheus, da parte aí das plantas de cobertura e de... Então, para responder a tua pergunta, né? Braquiária, para mim, se tu manejá-la, diminui o nematóide, ela não aumenta, não. Não, concordo 100%. Manejo. Entrando pro último tópico aqui, pra gente finalizar o podcast, eu queria, de maneira geral, não específico da braquiária, mas de maneira geral, quais são os segredos da implantação de uma planta de cobertura? Claro que cada uma tem uma especificidade, mas vamos tentar elencar algumas coisas que podem ser usadas em conjunto para todas as plantas de cobertura. Eu vou começar com a primeira, que é o que eu acredito que é a principal, que é qualidade. Qualidade de semente na hora de implantar a cultura, a planta de cobertura. E aquela frase que é: trate plantas de cobertura como uma cultura comercial, senão não vai dar certo. Então o cara já começa errando na compra da semente. Compra a mais barata porque é a que tá e não tem qualidade. Então já sai errando aí. E fazer uma planta de cobertura mal feita, talvez é melhor nem fazer, né? Não sei. É feia essa fase, mas tem que fazer certo. Senão você tá rasgando dinheiro, você tá jogando dinheiro fora, né? Matheus, e eu vou pegar o gancho. Você já falou duas coisas importantíssimas aí. Isso é qualidade de semente e... Qual que foi a outra? Não, só qualidade de semente. Aí eu vou colocar mais 2 pontos. O ambiente que ela vai estar inserida. Então não adianta jogar ela de qualquer jeito, porque cada planta de cobertura tem sua necessidade de fertilidade do solo. Não adianta você jogar ela de qualquer jeito, as condições, compactação, fertilidade, etc. E outro ponto que eu anotei aqui é a parte de época de plantio. Então, cara, você tem que coincidir as épocas de plantio que você vai fazer isso com a disponibilidade de água. Umas são mais exigentes, outras são menos. Então, cara, eu vou fazer isso quando? Qual que é a minha janela? Igual o Leandro comentou no podcast que nós gravamos agorinha. Cara, esse ano o plantio, ele avançou na janela e ficou muito mais difícil fazer plantio de cobertura. Quem sabe nós não tivesse tido trocado ou já preparado a maioria na sobressemeadura. Então tudo isso aí tem que englobar. Essa decisão, nós tínhamos que ter comprado mais semente e jogado em sobressemeadura. E dava tempo de fazer isso. E aí daí eu falo assim, ó, é melhor feito, né, do que não feito. Tudo bem que não é de qualquer jeito, mas peraí, se nós tivéssemos pensado, porque estamos pensando no que? Nós estamos em Roraima lá colhendo, João. E dava tempo, né, velho? Tava em dezembro. Claro, joga sobressemeia a braquiária lá em início de março. Tem que ter as mudanças estratégicas no meio do jogo. Tu vai... Aquela história, caiu a ponte, você continua. E eu tive um exemplo na prática esse ano. Tem uma fazenda que eu atendo aqui de 5.000 hectares. Nós ficamos com 4.500, 4.300 hectares de braquiária que a gente plantou tudo certo, top. 10, 12 quilos, mas teve 700 hectares que eu disse, cara, vamos sobressemear. Porque não vai dar tempo. Não, vamos plantar porque tá dando certo. Sim, mas não vai mais chover. Então o que aconteceu? O que ficou meia boca? Os 700 hectares que a gente não sobressemeou. Aí joga a gente enfiou na cabeça que tinha que plantar com a plantadeira. Não dá, cara. A gente tem que ver no jogo. Então, formas de fazer as plantas de cobertura. Nós estamos falando mais de braquiária, isso pode ser no sul. O sul que eu falo, cara, é um pouco mais fácil. Teoricamente, eu sei que dá os veranicos, mas é mais fácil. Tem chuva. Então, rapaz, você não fazer uma planta de cobertura antes de um trigo, por exemplo, é aquela história, tirou uma soja, entra com uma planta de cobertura, planeja a tua fazenda, cara. Né? Eu gosto muito ali do William Matei aqui no Cristalino DF, cara, ele planeja os negócios dele, o que vai dar durante 3 anos já. Sim. Pode mudar alguma coisinha? Então, para mim, formas de fazer, né? Que a gente fala sobre semeadura, plantio com a plantadeira. Tem plantadeira de soja, tem a de trigo. Qual que é o meu rendimento que eu tenho dia? Olha, eu preciso então, se eu colho 200 hectares por dia, eu tenho que ter plantadeira para plantar 200 hectares por dia. Leandro, mas custa caro, mas então não é. Como é que vai fazer? Precisa de máquina para fazer as coisas.
Né? E Ou se não, faz tudo sobre semeio no Lancer. Só que ele se coloca vira. o dobro, né? Que o pessoal tá fazendo perguntar aqui, não. Então, quando vai na sobre-semeadura, é o dobro de semente. Tá usando 5 kg, 400 VC. Outra coisa, né, Leandro? Vai 800 Tratar a VC. semente certinho, fungicida, inseticida, é uma semente, né, cara? Isso aí é outro ponto. Então trata ela certinho, coloca as coisas como tem que ser Barato, colocado. cara. Barato. 4 ml por quilo. Você vai usar 5 kg. 20 ml Do de produto que Maxim. sobrou lá no barracão. Sobra. Então, vai lá um Maxim, Vitavac, mas vai custar quanto isso? R$5? Sei lá, né? Vamos pensar assim, não tem por que não fazer. Ah, mas é mais difícil, mas agora compra os equipamentos, faz o negócio, entende? Cuida na hora de aplicar, se for com o drone, com o avião, eu sempre falo, já Faz cuida, os testes de germinação, né, Leandro? Vê a viabilidade dessa semente. O que foi que o Matheus falou Confere no início, qualidade. certinho, Qualidade, compra coisa Faz boa. os ajustes, que tem que fazer os ajustes de dose, não é isso e pronto, né? Esses dias eu recebi a parte do mix, Matheus, a gente conversando no Instagram, um dos grandes problemas é que é mistura de plantas daninhas nos mix. Então quem é que analisa, cara? Manda pro laboratório, cara, tu recebeu o negócio, cara, manda pro laboratório, te gasta 200 conto. Entende? Porque aí o cara, não, e agora eu vou desistir do mix porque vem planta daninha. Você falou esse negócio aí, Leandro, achei interessante. Fui na fazenda do seu Arthur Faria lá na Rondônia e ele traz os dejetos do confinamento e ele vai fazer o tratamento ali da compostagem, né? Cara, o que ele fez? Ele separou os diferentes lotes do confinamento, porque tem várias etapas do confinamento. E aí ele trazia, porque parte é de volumoso, parte é disso, e aí ele trazia esse composto e regava ele para ver quais as plantas daninhas que estavam vindo no composto. Pra ele já saber a escolha dos herbicidas que ele ia ter que ter lá na frente, que ele jogava isso na lavoura. Falei, cara, sensacional o planejamento desse cara. Exatamente. Não desistiu da planta de cobertura Exatamente. porque ia vir planta daninha, ele só pegou a herbicida correta. Perfeito. Então, é esse tipo de coisa que eu vejo assim, ó, gente. Bom, todo mundo então, ponto, né? Temos que fazer planta de cobertura, né? Pra quê? Pra descompactar solo, para aumentar a CTC, para infiltração mais de água, para reciclagem de nutrientes. Cara, é muito barato, moço. É muito barato uma semente de planta de cobertura. Né? Seja ela crotalária, seja o que for, cara. Então, assim, ó, beleza, quando a gente tá falando, Matheus, então tem espécie, vai numa rosizensis, vai numa piatã, vai num pânicum, beleza? Tem diferentes sistemas articulares, é mais fácil de fazer. Sim, né? Lá dentro do curso, de novo, né? A gente explica tudo isso, como é que faz. Tem vários professores hoje explicando esse tipo de coisa. Então, depende, nós tá, né, vamos falar num futuro de num consórcio, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? Qual que é o tipo de planta. Então, eu só acho assim, poxa, vamos lá dar uma estudadinha, experimenta, cara. Vai lá, compra várias, 4, 5 espécies, ou cultivares. Outra coisa, Leandro, né? troca Então, ideia, conversa, informação, tem um monte de gente, WhatsApp hoje, artigo científico, livros. Cara, vai lá, estuda, testa, conversa com quem tá dando certo. que nem Entendeu? Eu acho que tem hora que a gente tem que ter um pouco de humildade também. Cara, cheguei numa região, tá desafiador, não tô conseguindo fazer, converse. Porque se tem pessoas que fazem, dá certo. Que nem você que não tá conseguindo. Não dava certo braquiária no Rio Grande do Sul. Porque tem um monte de braquiária no Rio Grande do Sul lá no meio dos milho agora. Né? Vamos pensar assim. Mas tem outros plantas de cobertura também, né? Aqui no Centro-Oeste. Então, existem essas diferenças. Não desista nos primeiros, com as primeiras pedras no caminho. Acho E aí, que hoje chegou outras, né? Capim croacana, crambe, nabo, trigo morisco, né? Entenda isso, mas é importante entender isso que a gente falou. O que é teu problema principal? Né? É cobrir solo e carbono no primeiro momento, então vai para as braquiárias. Já tô com a matéria orgânica mais elevada, eu preciso de nitrogênio, então vai. Meu problema é nematóide. Então, peguei uma área aqui, é crivada de nematóide. Então, moço, esquece o carbono nesse primeiro momento, bota a cratalária. Mas daí bota 40 kg por hectare. Leandro, mas custa R$10, vou gastar R$400 de semente. Sim, mas tu tá perdendo. E não coloca 1.500. Uma cultura que multiplica depois. Não, então, assim, ó, só que isso tudo é conhecimento, é estudo, né? Mas tá aí. Só nos Instagram da vida tem informação à vontade. Agora basta você ir lá e ter motivo para ação, né, Matheus? Quem tá nos escutando, né, Matheus? Passa os Instagram nossos aí também, pra turma acompanhar. Sim, com certeza, pessoal. Então, para quem tá gostando do episódio, né, curte, compartilha, tanto no Spotify quanto no YouTube. E sigam a gente nas nossas redes sociais também. Então, Leandro Solo Fértil, João Vitor Agro, Matheus Barbaço e a Raiz da Solução. Então siga a gente, compartilhe esse episódio, porque quem faz o bem recebe o bem. Então primeiro vamos ajudar os outros para depois o mundo aí retornar para a gente o que tem de bom. Eu só ia colocar mais 2 pontos para nós ter cuidado na hora da escolha da planta de cobertura ou da implantação, né? Que é cuidar com os residuais de herbicida. Então talvez o cara usou um herbicida lá que vai dar um residual, então pode matar aquela planta de cobertura que ele está colocando, e cuidar também com as escolhas se você já tem algum problema. Igual áreas que tem problema de mofo branco, colocar girassol, que vai aumentar ainda mais o problema de mofo branco. Então você tem que cuidar também algumas doenças e pragas
que podem se multiplicar naquela planta de cobertura. E só um detalhe, Matheus, acrescentar aí, eu acho que isso a grande maioria domina, mas só para relembrar também, a dessecação antecipada, alguns problemas de alegopatia, dependendo a cultura de cobertura que você tem, é bom se atentar a isso aí para não prejudicar o desenvolvimento da cultura subsequente, né? Perfeito. A gente tem até comentado de falar alguma coisa de manejo de palha, mas eu acho que nós podemos deixar para um outro episódio que já está bem longo. Então, Leandro e João, se vocês puderem fazer a frase final, aí eu faço uma e a gente encerra por hoje. Beleza, eu vou comentar então, só fazer um geralzão, o Leandro complementa. Eu acho que é isso, Matheus. Fazer o primeiro planejamento bem feito, qual que é o seu objetivo, escolher as culturas que vão para o sistema de acordo com os problemas que eu tenho, depois manejar isso da maneira mais eficiente, qualidade de semente, passar por todos esses processos que nós comentamos, acho que ficou bem completo esse podcast, para a gente ter sucesso com aquela planta de cobertura e não desistir nos primeiros desafios, né, Leandro? Com certeza. E para mim, então, fazendo um resumão, Matheus, uma frase assim, então, o que é o teu problema? Né? Qual é a espécie, então, que você vai escolher, se é um pânico, se é uma brisanta, se é um crambe, você tem que escolher esse tipo de coisa. E daí a dosagem, né? Quantos quilos de semente aquilo é importante. Então, o que você vai fazer? Vai fazer mix? Não vai? Né? Que isso seria uma aula, né? Então, só para as pessoas entenderem que sim, elas têm que entender. Vai fazer plantado? É uma coisa. Vai fazer sobressemeado? É o dobro da dose. Quando é que a gente tem que fazer sobressemeado? Quando a gente não vai ter mais chuva para frente. Então, mas acha esse sistema, acha a melhor maneira da tua fazenda, pensa nisso e coloca. E assim, daí eu acho que a minha frase, Matheus, assim, para finalizar, falando de plantas de cultura, é foco. Né? Você tem que focar que sim, eu planto 5 mil hectares, 500 hectares, 50 mil, 100% da fazenda tem que ter pelo menos uma vez no ano uma planta de serviço, como fala nosso amigo Laércio de la Vecchia, como fala Maurício de Borto, Calegar, todos esses caras. Pô, tem que ter, inclusive no pivô. Inclusive no pivô tem que ter. Então foca. É isso que você tem que ter na minha visão. E daí, pensando até numa frase que o João Dantas fala, né? Isso também é um estilo de vida. Né? Se você pode ver, o cara que trabalha com planta de cobertura é um estilo de vida. Para ele aquilo é que nem ir na academia todo dia. Né? E às vezes, talvez, a gente tenha que começar para aprender a gostar. Né? A gente tem que ir na academia, né, Matheus? A gente não gosta muito. Mas quem sabe se a gente vai lá e começa a ver o efeito... Tem coisa que precisa ser feita. Então, né, vamos falar assim, que nós aqui é mais ou menos assim, o João já tá na planta de cobertura, né, Matheus? Eu e tu estamos querendo entrar. Estamos querendo. Mas tá indo? Mas tá indo. Vamos lá, né? Então, eu acho que a minha mensagem final desse podcast, né, é justamente isso, cara. Entendeu o que é a necessidade, praticamente, de todos os benefícios de plantas de cobertura e matéria orgânica. Então, agora, cara, age. Né? Vai lá, procura os fornecedores, procura as pessoas, errou, tenta de novo. Isso. Né? E só um detalhe para final, né? Braquiária, só para dar aquele recadinho, a semente nua, não é incrustada, e fim de conversa. Né, e Santa Braquiária. Show de bola. Eu acho que o principal ponto aqui é conhecimento para saber o que fazer, né? Então, ir atrás do conhecimento de pessoas que já fizeram, que já fazem, e a própria planta de cobertura, o que ela multiplica, o que ela não multiplica, quais os benefícios e os malefícios dela. E o principal ponto que é se planeja. Se você está errando em se planejar, você está se planejando para errar. Então, se o cara não se planejar, igual você comentou, de quero 100% da minha área com planta de cobertura, como eu vou fazer isso? E ele quebrar a cabeça nisso, porque é uma quebra-cabeça, não é tão fácil. E ter alternativas caso dê errado, né? Plano A, plano B, plano C, principalmente pro final ali dos últimos plantios, né? Então a gente tem que se planejar muito, senão não vai acontecer. Beleza? Matheus, e só para dar uma ideia assim, então, como que é esse drive, né, cara? Vem pra família Raiz da Solução. Com certeza. Que com certeza a gente instala esse drive aí de como fazer, né? Pode ter certeza nesse sentido. Pegou o código? Pegou o código, né? A chave, né? Nós é a chave. Pegou essa chave? Vem pra dentro aqui da Raiz da Solução, nossa comunidade, que com certeza você vai ter a ajuda e o conhecimento necessário para seguir em frente. Show de bola. Então, depois de falar um monte de planta de cobertura, nós temos que ir lá manejar algumas plantas de cobertura também, né? Então, vamos pro campo, pra prática. Então, bora pra lida!